Vamos começar com essa aqui. Um comerciante de 54 anos foi ferido com um tiro de raspão na cabeça. Ele teria reagido a um assalto no início da madrugada de sábado em Penápolis. A polícia suspeita que a arma utilizada no crime não seja de verdade. A vítima disse que pouco depois da meia-noite fechava a porta do bar na Vila Fátima e foi surpreendida por dois rapazes que anunciaram o assalto. O comerciante reagiu, entrou em luta corporal com um dos bandidos, que disparou 2 vezes com a arma na direção dele, causando lesão no couro cabeludo. Apesar da reação, os ladrões conseguiram fugir, levando a bolsa com aproximadamente R$1.000 em dinheiro e também um celular. A vítima foi levada ao pronto-socorro, o médico fez o exame e disse à polícia que o ferimento sofrido no couro cabeludo tinha sido superficial. E um jovem de 18 anos foi detido suspeito de matar o pai. Um vigilante de 46 anos a facadas na noite deste sábado em Rio Preto. A polícia foi chamada, mas quando chegou na casa, que fica na zona rural da cidade, a vítima já estava morta. O suspeito fugiu da residência e foi encontrado pela polícia militar na UPA Norte com um corte na mão esquerda. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz disse à polícia que os dois discutiram. Foi atacado pelo pai e usou a faca para se defender. O homem foi golpeado no pescoço. Vizinhos relataram aos policiais que ouviram a discussão dos dois e depois teriam visto o jovem correndo pelo bairro com um pano enrolado na mão esquerda. O rapaz foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde foi ouvido e liberado após a polícia entender que se tratava de um caso de legítima defesa. O caso será investigado pela Polícia Civil. E uma mulher está sendo acusada pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça. Tudo isso contra o próprio filho, um rapaz de 27 anos. O caso foi no Icaraí ontem à noite, Icaraí, Araçatuba. O motivo foi o fato da mulher chegar em casa embriagada e ter ficado irritada ao ser questionada pelo filho sobre a atitude. Que vergonha, né? Que vergonha. De acordo com o BO, o rapaz declarou que estava em casa quando viu a mãe chegar visivelmente embriagada e passou a questioná-la a respeito da atitude. A mulher ficou alterada e começou a agredir fisicamente o filho, sendo que a ação foi gravada pelo rapaz. De acordo com a vítima, além da agressão, a mãe o ofendeu e ainda o ameaçou. Olha a situação, hein? Ele disse que já foi ameaçado e agredido pela mãe em outras ocasiões. Quando registrava a ocorrência no plantão, recebeu uma mensagem da mãe dizendo que teria se ferido com uma faca e estava sendo socorrida pelo irmão e pelo cunhado. O rapaz registrou o boletim, mas disse que não pretende fazer representação criminal contra a mãe. Que beleza, hein? Que clima familiar maravilhoso. Tem mais uma aqui entre marido e mulher. Uma trabalhadora rural de 30 anos, moradora em Luisiânia, teve 3 dentes quebrados pelo companheiro dela após uma discussão por ciúmes. Ela disse ainda que foi trancada dentro de casa e impedida de procurar ajuda. O caso foi registrado no sábado, mas as agressões aconteceram na sexta-feira. Inclusive, ele acabou dando socos na cabeça dela e na boca, quebrando os dentes. Além disso, o acusado teria apertado o pescoço dela várias vezes, mesmo vendo que ela sangrava. Pegou uma faca e disse que iria matá-la. A vítima contou que o companheiro dela trancou as portas da casa para impedir que ela saísse em busca de ajuda e atendimento médico durante a noite, mas não deixou ela dormir. Aí no sabadão ele foi trabalhar, aí ela conseguiu sair do imóvel, pediu ajuda a uma amiga e elas foram ao pronto-socorro da cidade. Devido à gravidade, ela foi ao hospital de Penápolis para novos exames e a polícia realizou buscas, porém até agora ninguém foi encontrado. O caso foi registrado como lesão corporal, sequestro e cárcere privado. Olha, uma mulher de 40 anos, moradora de Braúna, que estava visivelmente embriagada, capotou o carro que dirigia nesta madrugada na estrada vicinal Nicola Barbieri, já no trevo de Coroados. Ela foi levada, ou ela foi trazida, melhor dizendo, para o pronto-socorro de Birigui, onde recebeu atendimento. Policiais faziam um patrulhamento quando encontraram o carro da mulher, um Corsa branco capotado. Eles pararam e encontraram o motorista ainda dentro do veículo e perceberam que ela apresentava sinais de embriaguez. Uma viatura da Polícia Rodoviária foi acionada e também compareceu ao local. A mulher se recusou a fazer o teste do bafômetro. No pronto-socorro, já em Birigui, autorizou a coleta de sangue para o teste de dosagem. O acompanhante dela, um estudante de 23 que mora em uma aldeia indígena em Braúna, não sofreu ferimentos. O caso foi registrado como embriaguez ao volante. E a Polícia Civil de Birigui vai instaurar um inquérito para apurar possível maus tratos contra um cavalo
que foi encontrado sangrando em uma mata nos fundos do bairro Teresa Maria Barbieri na sexta-feira à tarde. Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais foram ao local após denúncia de que o equino teria sido castrado com aparentes maus-tratos e o encontraram com muito sangramento. O médico veterinário da prefeitura foi chamado, foi medicado inclusive este animal e levado para um espaço do município. O profissional tentou estancar o sangue aplicando medicações, mas enquanto os guardas estiveram no local, ele continuava sangrando. Os guardas conseguiram encontrar o dono do cavalo, que disse tê-lo comprado havia 15 dias para deixá-lo no sítio de um conhecido. O proprietário exigiu que fosse castrado. Ele contou que, por indicação de amigos, foi procurado por um homem que não é profissional veterinário, mas tem prática em castração de animais e teria cobrado R$ 130 pelo serviço. Antes do procedimento, o homem aplicou uma injeção antitetânica e um antibiótico no animal. Ele também recomendou que deveria continuar aplicando o antibiótico por mais 2 dias. Ainda segundo o dono do cavalo, ele acredita estar tudo bem com o animal, pois estava até comendo o animal. Por isso, não entende o porquê denunciaram para os guardas municipais e o caso foi registrado. Ai, meu Deus do céu. Olha, um lavrador de 52 anos foi atacado quando chegava em casa. Foi ontem à noite. Foi atacado com água fervendo. Meu Deus do céu. Beleza, hein? A acusada é a mulher dele, que não teve a identidade divulgada. Ela estava cozinhando no momento em que o marido chegou no apartamento do casal no bairro Vilela. Segundo o BO, o lavrador contou que ao chegar no apartamento encontrou a esposa cozinhando e perguntou o que ela estava fazendo de janta. A mulher, de forma inesperada, meu Deus do céu, pegou uma panela onde havia água fervendo e jogou no marido. Nunca pergunte para sua esposa. Quer saber o que eu tô fazendo? Jantar, então né? Tá aí, ó. Ele foi por conta própria até o pronto-socorro, recebeu atendimento devido às lesões causadas pela água. Depois de passar por atendimento, acionou a polícia e foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência por lesão corporal. E diz que quer representar criminalmente contra a esposa. Antes de perguntar, põe o dedo na água para ver se não está muito quente. Perigoso, hein? Pelo amor de Deus. Agora também na cidade, aliás, essa aqui é na cidade de Guararapes, trabalho da polícia de Araçatuba do Goi. Eles prenderam na tarde de sexta-feira um jovem de 24 anos, morador em Guararapes, por tráfico de drogas. Ele foi flagrado em uma residência no bairro São José após denúncia de que estaria vendendo drogas em frente ao mercado. Ainda de acordo com o denunciante, o suspeito estaria escondendo drogas num terreno baldio. Aí a polícia foi ao local e viu realmente este rapaz em atitude suspeita. Houve abordagem e, segundo os investigadores, o acusado estava com R$40 em dinheiro e não soube dizer o que fazia no terreno. Ele contou ser morador em Guararapes e alegou que estava na casa da avó, mas aí a polícia foi à casa dessa suposta avó e disse que não era avó coisíssima nenhuma. Com ele, nesse terreno, foram encontrados ainda 16 pinos com cocaína, droga que o jovem negou ser dele, mas depois, informalmente, ele acabou informando que comercializava entorpecentes e vendia cada pino de cocaína por R$10. O rapaz informou ainda que foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas quando adolescente. Informou o número de celular que seria da mãe dele. Ela foi localizada e disse não saber onde o filho mora atualmente, além de não vê-lo há mais de uma semana. O acusado foi preso em flagrante e, após ser ouvido, ficou à disposição da justiça. E olha, um açougueiro de 45 anos do João Crevelar, em Birigui, foi internado depois de ser esfaqueado durante uma briga que aconteceu sábado à noite. Segundo informado a polícia, ele teve uma artéria atingida. O caso teria acontecido por volta das 7 da noite na casa da família, na Primo Ferraza. Policiais foram ao local após informação de agressão com 2 pessoas feridas por faca e encontraram o açougueiro caído na calçada e com muito sangue ao lado dele. No local, uma estudante de 18 anos, a enteada do açougueiro, que disse ter discutido com o padrasto. Segundo a informação, durante a briga, durante a briga, o homem teria lhe ferido a mão e o braço direito com uma faca. Ainda de acordo com o estudante, uma irmã dele de 20 anos, ao vê-lo sendo atacado, pegou outra faca e atacou o padrasto. O homem foi atendido por uma equipe dos bombeiros e levado ao pronto-socorro, para onde também foi o estudante, que foi liberado depois de medicado.
Com relação ao açougueiro, a polícia informou que ele sofreu uma lesão na perna esquerda e que a faca atingiu uma artéria. Ele foi encaminhado diretamente para a emergência e permanecia internado, pelo menos até ontem à noite. Por isso, não foi possível ouvi-lo. As facas usadas nas agressões foram apreendidas e o local dos fatos periciado. A irmã do estudante foi ouvida e confirmou que, ao ver o irmão sangrando, pegou outra faca e agrediu o padrasto. O caso foi registrado como lesão corporal e os feridos devem passar por exame de corpo de delito. O inquérito já foi instaurado. E minha última informação, um homem que ainda não teve a idade divulgada morreu após ter a bicicleta que conduzia atingida na traseira por um carro na noite de ontem em Araçatuba. Foi na rua Brigadeiro Faria Lima, que é paralela à rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, a SP 463, e leva esta rua para o residencial Porto Real. Segundo nota, populares que teriam acionado socorro após encontrar a vítima desacordada no chão, próximo à bicicleta, uma Monarch barra circular. A equipe do SAMU esteve também no local e já encontrou o ciclista sem vida. Após a conclusão dos trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado para o IML para exame necroscópico. O condutor do veículo que causou o atropelamento teria fugido sem prestar socorro à vítima, mas parece ter informação de que encontraram, né, o rapaz que causou o acidente, né, Valmir? A polícia já localizou o veículo que teria atropelado e matado o aposentado, Manuel dos Santos Rodrigues, de 56 anos. Como você disse, ele estava de bicicleta e a bicicleta dele foi atingida na traseira por um carro. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas a polícia já trabalhou e conseguiu localizar, o carro, que tinha inclusive um vidro quebrado e a lataria amassada e estava com sinais de sangue. O veículo foi periciado e dentro dele havia anotações com o número de um celular. Os policiais telefonaram para o número e a pessoa disse que o carro pertencia a um funcionário dela, que é pedreiro, o qual não foi encontrado. Após a perícia, o carro foi levado para o pátio de um guincho, O corpo foi recolhido pelos funcionários do IML para exame. Os policiais estão acompanhando tudo de perto e, evidentemente, estão aguardando agora para ouvir a versão desse condutor. Não pelo atropelamento, principalmente, mas por ter fugido do local. Sem prestar socorro. Se você se envolveu no acidente, o mínimo, certo ou errado, o mínimo é parar e prestar o socorro. O que não aconteceu, mas a polícia já localizou o veículo que atropelou e matou, repito, Manuel dos Santos Rodrigues, 56 anos. Muito bem, são 11 horas e 34 minutos, tá aí o plantão de polícia para você aqui no Quarto Poder. Vamos falar da Protege Lar, você que precisa fazer a limpeza, a manutenção